Bom, então vamos começar. Boa tarde a todos novamente. Meu nome é Bianca, eu sou formada em design e atualmente sou mestranda no programa de pós-graduação em fonoaudiologia da FOB-USP. Eu quero agradecer ao Grupo PET Fonoaudiologia pelo convite em estar aqui hoje, é uma honra. E em nome do Grupo PET Fonoaudiologia, eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui conosco hoje. Se tiverem alguma dúvida, né, durante a roda de conversa, será disponibilizado um link no chat, onde vocês podem deixar as questões, tá? E a lista de presença será disponibilizada ao final do evento pelo chat também. A gente vai ter uma palavra-chave que vocês vão usar para preencher essa lista de presença, tá? E eu vou falar essa palavra-chave no meio do nosso evento, mais ou menos. Então, fiquem atentos aí que vocês vão usar essa palavra para poder preencher o formulário de presença, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos à roda de conversa, Cuidados Auditivos com o PET, esse evento em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, né, que foi no dia 10 de novembro. Nossos convidados de hoje para brilhantar essa roda de conversa são a professora, a doutora Vanderleia Quinoneiro Blasca. Ela possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade do Sagrado Coração, mestrado em distúrbios da comunicação pela PUC, São Paulo, doutorado em distúrbios da comunicação pela USP, é professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP, tutora do Grupo PET Fonoaudiologia da FOB-USP e coordenadora da Liga de Telesaúde da FOB-USP. A professora doutora Andréia Sintra Lopes, que possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade do Sagrado Coração, mestrado em distúrbios da comunicação pela PUC, São Paulo, doutorado em distúrbios da comunicação humana pela USP, pós-doutorado no Laboratório de Acústica e Vibração pela Unesp de Bauru. Ela é professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP e atualmente é presidente da Comissão de Saúde do Conselho Federal de Fonoaudiologia. E o Lucas, ele possui graduação em Design pela FIB, Faculdades Integradas de Bauru, e atualmente ele é mestrando no programa de pós-graduação em Fonoaudiologia da FOB-USP também. Então, boa tarde, professora Wanda, professora Andréia, Lucas, muito obrigada pela participação de vocês. Tá, é uma honra ter vocês aqui com a gente hoje. Boa tarde, Bianca. Obrigada por estar mediando essa nossa atividade. Eu quero agradecer o Grupo PET pelo convite, né, por ter me convidado para participar da atividade com vocês. Eu fico sempre nos bastidores, escutando, olhando e ajudando na coordenação das atividades, mas estou aqui hoje como professora. Obrigado, professora Andréia, por ter aceito o nosso convite, de estar conosco, abrilhantando essa atividade. Obrigada a todos vocês que estão aqui para poder compartilhar esse conhecimento na área de audiologia, que é tão importante. Obrigado, Lucas, por poder compartilhar o que você fez, o seu trabalho, tão rico, tá bem? E estamos à disposição, Bianca. Vamos lá começar a nossa roda de conversa. Bianca, eu gostaria muito de agradecer o convite, né, do PET para falar desse tema tão importante na minha trajetória acadêmica, a promoção da saúde auditiva. Estou muito feliz de estar aqui no PET como participante, porque eu sou uma ouvinte do PET também, né, inclusive de outras áreas que não é a minha área de atuação, e estou muito ansiosa para ouvir o Lucas, que eu acompanhei o comecinho lá do trabalho dele, e eu tenho certeza que ele vai trazer excelentes contribuições para a área da audiologia. Muito feliz de ver essas carinhas conhecidas aqui dos nossos alunos, ex-alunos, e não deixo de, vou falar aqui, né, acho que vocês viram no chat, a presença do Danilo Mantovani, que é o nosso ex-aluno, né, e que está aqui abrilhantando o nosso horário de almoço com o PET, acho que eu vou chamar isso assim já, né, almoço com o PET, e muito feliz de ter o Danilo aqui com a gente. E é com você então, Bianca.
Bom, então vamos lá começar. A primeira pergunta que eu deixo aí para as professoras, né, quais são os cuidados que devemos ter com a audição ao longo de todas as fases da vida? Bom, a professora Andréia me perguntou assim, né, Wanda, eu vou falar só da saúde do trabalhador. Eu falei, professora Andréia, você pode falar de tudo, né, porque a sua área, a sua competência, nós vamos compartilhar os trabalhos que nós fazemos em conjunto, né, eu e a professora Andréia trabalhamos durante muito tempo no projeto Dangerous Decibels, né, que é um projeto maravilhoso. Então, vamos compartilhar aqui o que for possível, né, professora? Falando um pouquinho, e depois a professora, por favor, também possa complementar, né, os cuidados com a audição, né, que devemos tomar ao longo da vida. Já na questão ele fala, né, ao longo da vida, em todos os momentos da nossa vida, né, porque nós podemos ter uma perda auditiva em todos os momentos, né, desde a nossa fase intrauterina, pode acontecer alguma coisa, então aqui nós não vamos entrar em detalhes, né, e durante o nascimento, após o nascimento. Então o processo, assim, o trabalho de prevenção, que é o nosso objetivo hoje, ele deve acontecer em todos os momentos da nossa vida. Então, acho que é muito importante a gente frisar alguns aspectos. Por exemplo, né, no Brasil nós temos 28 milhões de pessoas que têm um problema auditivo, né? Desses 28 milhões, aproximadamente 5% dessa perda auditiva é causada por exposição a níveis de pressão sonora elevados, né? Significativamente, um valor muito importante, nós podemos considerar que 1,5 milhão de tudo isso, desse valor, são de jovens, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, a professora Andréia, depois de mim, obviamente, mas quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos uma faixa etária de pacientes que chegavam para a gente, eram bebês, eram crianças, e depois eram só idosos, né? Hoje nós já temos uma faixa etária de pessoas, adultos, jovens, né? Eu não tenho que me preocupar porque eu sou jovem, eu não vou ficar surdo, e se eu ficar, eu vou ficar muito lá para frente. Não, gente, 1,5 milhão, né? E talvez a Andréia possa até falar um pouquinho mais sobre isso, né? Que tem problemas de audição, sim. Por quê? Porque não se cuidam, né? Os jovens estão expostos a esse nível de pressão sonora durante o dia, na sua rotina diária, no trânsito, nos shows, nas academias, usando os dispositivos, sem a prevenção adequada, né? Então, não é porque é uma atividade de lazer, é uma atividade que me dá prazer, que eu não tenho que tomar. Os níveis elevados, eles prejudicam a audição. Dependendo de um determinado tempo em que eu estou utilizando esse dispositivo eletrônico numa intensidade elevada, eu posso acabar lesionando a minha audição, e isso não se recupera, né? Então, o que nós podemos fazer? O que tem acontecido? O que as sociedades científicas têm feito? O que os profissionais da área da saúde têm feito? Os programas de educação em saúde. Então, nós aqui, da saúde, trabalhamos muito nessa área. Eu trabalho nessa área, a professora Andréia trabalha nessa área, né? Os grupos nacionais e internacionais trabalham em programas e estratégias de educação em saúde para poder orientar a população, né? Orientar os jovens, orientar os idosos, orientar as crianças, para que cuidem da audição, para que não pensem que os dispositivos, os fones de ouvidos acoplados aos dispositivos são inofensivos, muito pelo contrário. Então, em todos os momentos, nós temos que prevenir, né? Andréia, pode complementar, por favor. Obrigada, Wanda. Bianca, acho que essa questão que você trouxe, ela é extremamente importante, né? Eu acho que se a gente tivesse aqui o dia todo para falar, a gente poderia ficar conversando sobre dicas de
de promoção de saúde auditiva, né, ao longo da vida. Então, a Wanda trouxe uma questão bastante importante, né, que ela falou das causas que podem acontecer desde a vida intrauterina. Então, se a gente for pensar nessa promoção da saúde, prevenção de perdas auditivas ao longo da vida, a gente tem que ficar muito atento ao ruído, às intensidades sonoras. Então, eu nem vou dizer assim, só intensidades sonoras elevadas, porque o conceito de intensidade sonora elevada e o prazer que ela traz vai diferenciar entre todos nós aqui nessa, vou chamar nessa sala virtual, né? Porque pode ser que o 80 dBs para mim já cause incômodo, e para vocês que são um pouquinho mais jovens do que eu e a Wanda, já não cause tanto incômodo. Mas não é só o incômodo que causa aí alteração auditiva. A gente tem que levar em considerações a susceptibilidade individual, as condições de saúde geral e a intensidade sonora associada ao tempo de exposição. Então, se a gente for pensar nisso ao longo da vida, os bebês, vamos tentar imaginar e lembrar, focando, né, como risco, então, para a saúde auditiva, a questão da intensidade sonora. Se a gente for pensar nos bebês, nas crianças pequenas, todos os brinquedos, né, desde brinquedinho de vinil, aquele móvel que fica lá no bebê, no berço do bebê, todas essas intensidades sonoras, elas vão causar, elas vão deixar esse bebê, essa criança pequena mais susceptível a desenvolver uma alteração auditiva ou alguns efeitos não auditivos que estão associados aí à intensidade sonora. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas atividades de lazer, independente da faixa etária. Então, desde as crianças pequenininhas, quando a gente vai selecionar e oferecer um brincado que tem barulho, depois, na adolescência, hoje a gente tem os jogos eletrônicos, né, que vocês, eu não sei nem citar aqui quais são os jogos, mas vocês conhecem muito mais do que eu. O serviço militar, no caso dos meninos que tem o tiro de guerras, mas a mulher hoje já está nas Forças Armadas. Então, a gente tem uma exposição a intensidades sonoras, e que eu não vou chamar só de elevada, porque a intensidade sonora pode ter uma margem de ação um pouquinho menor, e associado à susceptibilidade às condições de saúde, ela vai causar uma alteração auditiva ao longo da vida. E aí a gente tem o que a Wanda colocou muito bem, né? Hoje, a gente tem um público nos serviços de saúde auditiva muito diferente do que a gente tinha na década de 90, que nós tínhamos os bebês por rubéola congênita, nós tínhamos os bebês por meningite, e hoje a gente tem uma campanha vacinal extremamente importante no nosso país, que fez com que essas causas e algumas outras causas fossem passíveis de prevenção. Mas nós temos cultura a música, né? De forma alguma a gente não quer que as pessoas utilizem música, porque música traz prazer, mas como ouvir a música de forma saudável. Então, se vocês olharem na literatura, existem várias dicas, né? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia publicou aí algumas dicas agora nessa primeira semana de novembro, também comemorando esse dia. Inclusive tem algumas dicas minhas lá, né, sobre música amplificada, são 6 dicas saudáveis aí para se ouvir as músicas, mas ao longo da vida a gente tem várias exposições associadas à intensidade sonora que vão potencializar o efeito desse risco para a saúde auditiva. E isso vai ser observado lá na idade adulta. Então, o idoso, ele tem uma perda auditiva que é fisiológica, mas ela vai estar associada a todos os eventos que ocorreram ao longo da vida. E aí a gente tem, né, que foi a pergunta que eu falei com a professora Wanda hoje, a gente tem uma população muito especial, no sentido de exposição sonora, que são os trabalhadores. Por quê?
diferente das outras pessoas que têm a exposição sonora como prazer ao longo da vida, o trabalhador, ele tem a exposição sonora como prazer ao longo da vida, no entanto, ele tem o seu ambiente de trabalho com risco que potencializa esse efeito na audição, tanto a intensidade sonora quanto os outros riscos químicos que potencializam aí os efeitos na audição. Então, a gente tem que propor medidas de prevenção para essas populações, que a gente pode chamar de mais vulneráveis, que são as pessoas que estão trabalhando com intensidades sonoras e aquelas pessoas que utilizam a intensidade sonora como forma de prazer, né? Então, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso, mas eu tenho medo de me estender na minha fala, então eu desligo o meu microfone para vocês fazerem outras considerações, e aí eu volto para falar aí sobre alguns modelos de prevenção de perdas auditivas nessas populações especiais. Certo, professoras, perfeito, e vocês comentaram, né, sobre esse público agora com essa faixa etária, né, de jovens, crianças, quais recursos, né, utilizar com essas crianças, com esses jovens, para que eles compreendam a importância, né, de cuidar da saúde auditiva, da audição deles. Bom, Bianca, existem vários projetos, né, que estão sendo utilizados, né, nós aqui da nossa faculdade, da nossa unidade, participamos de algumas propostas em relação a esses projetos, realizando alguns desses projetos, mas em outras universidades, outros centros de pesquisas também eles fazem. Um dos projetos que eu posso mencionar, que são projetos que eu trabalho junto com vocês, com os alunos, né, é o projeto Jovem Doutor, né, e um dos temas do projeto Jovem Doutor é sobre educação em saúde auditiva, né, e nós já fizemos várias versões do projeto Jovem Doutor, e as duas últimas que foram contempladas em teses de doutorado da Maria Tereza e da Daniela, criaram materiais educacionais para ensinar os alunos, tanto do ensino fundamental 2 quanto do ensino médio, a prevenir, né, a cuidar da audição, ensinaram o problema, ensinaram as dificuldades que podem acontecer, podem vir a acontecer com o mau uso dos dispositivos eletrônicos, e esses alunos, num determinado projeto, criaram materiais educacionais para compartilhar o conhecimento deles com os outros alunos da escola e também com a comunidade. No trabalho específico da Daniela, ela montou com os alunos um documentário transmídia, porque os alunos tiveram que aprender, que descobrir todas as interfaces que esse ruído, ruído excessivo, na verdade, poderia trazer de problema, e eles mesmos criaram um documentário transmídia que foi divulgado em várias plataformas, enfim, né, com o propósito de multiplicação do conhecimento. Então, uma das propostas que nós temos feito nesse sentido é trabalhar com uma dinâmica que o jovem ensina para o jovem. Tá? Não somos só nós que trabalhamos com os jovens, que vamos nas escolas, que vamos em algumas outras instituições para poder ensinar as pessoas. Nós trabalhamos com vocês, com os alunos da graduação, com os alunos da pós-graduação, e aí vocês, junto conosco, com essa mente criativa que vocês têm, essa mente maravilhosa, né, que é muito melhor do que a nossa, que já está pifando, né, criam projetos maravilhosos com a gente e nos ajudam a multiplicar esse conhecimento com os alunos, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental. Porque uma coisa é muito importante, gente, quando nós trabalhamos projetos assim,
né? Nós criamos o que nós chamamos de cadeia produtiva de saúde. Qual que é o nosso objetivo em toda essa proposta? Nosso objetivo não é ficar só no jovem, ensinar só para ele. Nosso objetivo é que todas as pessoas saibam, que as pessoas tenham um conhecimento, né? E assim eu vou fazendo com que o mundo mude, pelo menos um pouquinho. Que as pessoas entendam que o ruído, que o som excessivo pode prejudicar, que outros temas de saúde, né, que nós possamos trabalhar também podem prejudicar, né, as pessoas. E aí, o que nós vamos fazendo? Nós vamos ensinando, um vai ensinando o outro, e assim que nós vamos multiplicando e vamos saindo dessa estrutura que é o nosso país, de um país curativo, de programas de saúde curativo, que a gente não dá conta, para um projeto mais de prevenção, de cuidado com a saúde, que é com isso que nós trabalhamos. Eu, a professora Andréia e todas as outras professoras do nosso departamento também, né? Trabalhamos com uma proposta de cuidado com a saúde. É assim que nós tentamos trabalhar, e aí temos outros projetos também, né? Mas não vou me estender aqui porque nós não temos muito tempo, né? Mas isso dá muito resultado. Não é, professora? Pode complementar e fazer as suas colocações. Obrigada, Wanda. Eu não posso deixar de falar que tem duas carinhas aqui na minha tela do computador, Ana Caroline de Almeida Soares, duas pessoas diferentes, com grafia diferentes dos seus nomes, mas que está me chamando muita atenção. Uma é a Carolzinha, nossa mestranda, né, minha mestranda, e a outra é a Ana Caroline com K, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, eu acho, né, mas a hora que eu vi o nome aqui, eu falei, opa, a Ana Caroline é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ana Caroline com K, bem-vinda aqui no nosso PET. E aí a gente tem a Ana Caroline com C, que é a nossa Carolzinha aqui, que é a minha mestranda. Muito feliz de ter vocês aí do Rio Grande do Norte aqui no nosso PET. E falando do PET, Wanda, eu acho que eu não posso deixar de citar alguns trabalhos que foram desenvolvidos, né, com a minha orientação, no próprio PET, né. Tem o primeiro deles que eu orientei nessa linha, eu acho que foi lá, faz tanto tempo já, ó, foi lá em 2004, 2005, onde a gente não tinha essa tecnologia de informação tão aflorada ainda. Então, nós desenvolvemos uma cartilha para os educandos, bem pequenininhos, então era uma faixa etária menorzinha, era pré-escolares, para eles tentarem, dando dicas de saúde auditiva, de intensidades sonoras, de formas de prevenção da saúde auditiva. Depois, aí a gente já tem as tecnologias, né, teve o trabalho da Nicole, lá em 2010, 2011, que foi com a audição de jovens, que foi o EM, né, onde ela se comunicava com os jovens no trabalho dela do PET, e depois esse trabalho acabou virando uma dissertação de mestrado também para essa população mais jovem. E o título do aplicativo que ela tinha na época era EM mesmo, sabe? Tipo, o que é isso? E mais recentemente, né, o trabalho do PET também, da Rudmila, que acabou virando a dissertação de mestrado, que foi para um público mais diferenciado, mas também envolvendo a intensidade sonora, que foi o programa de promoção de saúde auditiva para músicos. Eu já coloco o link aqui para vocês entrarem no site, né, dela e dela com a Graziella, que finalizaram esse trabalho que ficou brilhante aí na promoção de saúde auditiva para um público bem específico, que é o músico, porque o músico, ele precisa ter uma saúde auditiva,
porque ela é o instrumento de trabalho dele. Por outro lado, ele está exposto o tempo todo a intensidade sonora bastante elevada e aí outros riscos. E como André, me permite falar que foi um trabalho premiado, né? Eu posso dizer que, assim, me deixou cheia de orgulho, porque no COFAB a premiação aconteceu antes da nossa mesa de telefonoaudiologia, e assim, a gente acabou de receber o prêmio na telefonoaudiologia e a gente entrou para falar sobre telefonoaudiologia. Então, foi uma sexta-feira super prazerosa, né? Porque o trabalho da Rude realmente foi sensacional, a gente já encaminhou para publicação, né? A gente aguarda aí as considerações da revista, mas ela fez um outro trabalho que envolveu aí o que a gente tem escrito nas diferentes mídias, né? O que as pessoas, os jornais, as revistas falam, os sites falam sobre efeitos da música na audição. Então, tem um outro trabalho que vai sair aí nesse sentido também, que tem tudo a ver com educação em saúde, que a professora Wanda comentou. Mas existem vários programas que são disponibilizados para diferentes públicos, e principalmente para os educandos, sobre modelos de promoção de saúde. O Dangerous Decibels é um deles, do qual a gente faz parte, né, eu e a professora Wanda. Mas existem outros programas validados, então é importante que vocês, quando vocês forem selecionar um programa para aplicar, que vocês procurem as referências desse programa, se ele já é um programa validado cientificamente, para vocês poderem aplicar nessas diversas populações, né? E aí, vou falar um pouquinho do trabalhador, né? Mas a portaria 19, que foi publicada em 2020, em março de 2020, e ela vai entrar, né, assim, sempre um ano para que ela seja implementada nas políticas públicas e na nossa forma de atenção, ela tem um capítulo especial aí, que ela chama de condutas preventivas. Então, não só a intensidade sonora nas atividades do nosso cotidiano, mas também no ambiente de trabalho, ela está preconizada numa portaria, né, que a redação dessa nova portaria 19, ela está publicada numa portaria que é a portaria 6.734. Depois eu escrevo aqui no chat para vocês ficarem com esses números todos, tá? E o Danilo está colocando aqui para a gente também do PL e da telefonoaudiologia, que são instrumentos que corroboram para as nossas atividades profissionais, e aí nesse caso que a gente está falando dessa educação em saúde por meio da tecnologia, né? Então a gente tem aí um GT de teleeducação, da qual eu coordeno e tenho a honra de ter a professora Wanda como a nossa especialista externa do Conselho de Fonoaudiologia, colaborando nesse GT. Então, nós temos, na nossa literatura nacional, a professora Wanda citou aí alguns trabalhos, mas nós temos na nossa literatura nacional vários instrumentos e vários modelos de promoção de saúde auditiva. E aí eu não posso deixar de falar do nosso grupo de pesquisa da FOB, que é um dos maiores, se não for o maior grupo de pesquisa consolidado na né, na telefonoaudiologia, tanto na assistência quanto na educação. Então, na teleeducação, nos modelos de saúde auditiva, um grupo que vem trabalhando, que está trabalhando desde 2003 na promoção da saúde em diversos ciclos da vida. Então, desde, né, como foi a pergunta inicial da Bianca, desde modelos para recém-nascidos, para formação de agentes comunitários de saúde, para promoção da saúde auditiva, para prevenção de problemas auditivos, mas assim, tem um grupo de docentes que estão envolvidos desde 2003 na promoção da saúde auditiva e prevenção dos distúrbios auditivos e assistência
dessas pessoas, então é um longo caminho, né, já com 17 anos de estrada, então eu posso dizer que nós já somos quase adultas nesse, né, quase adultas, porque a gente é um grupo, no começo era um grupo de mulheres, hoje temos vários homens envolvidos, o Lucas está aqui representando um desses meninos, né, nesse nosso grupo, mas é uma longa história propondo modelos efetivos para a promoção da saúde auditiva. Quando eu e a professora Wanda abraçamos o Dangerous Decibels, foi nesse sentido, de ter uma metodologia já validada, que iria colaborar com as outras ações que a professora Wanda tão bem citou, né, o Jovem Doutor e outras iniciativas que tem aí. E pensando na saúde do escolar, a gente não pode esquecer de uma portaria ministerial que preconiza ações de saúde auditiva em escolares, que é o Programa Saúde na Escola. Então, existe uma portaria interministerial, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, trabalhando com linhas de cuidados, são 13 linhas de cuidados, e uma dessas linhas de cuidados é a promoção da saúde auditiva e prevenção dos distúrbios auditivos para os escolares. Só que quando o Ministério da Educação fala escolares, ele pensa não, e é mesmo, escolar é desde o bebezinho que está lá na creche até o idoso que está lá no EJA, né? Então, a gente, quando vai pensar no escolar, a gente tem que pensar que são todas as faixas etárias, e que nós, né, aqui vou chamar nós, da academia, das instituições de ensino, das instituições de pesquisa, propondo modelos de promoção de saúde para que qualquer profissional lá da área da educação possa implementar esses modelos. Então, a gente citou aqui alguns modelos que valem a pena vocês acessarem, ser lidos, para que a gente possa realmente propor programas eficazes para promoção da saúde auditiva e prevenção dos distúrbios da audição. E aí eu tenho medo de falar muito tempo, eu sei que a gente tem horário, o Lucas também tem que falar ainda, e a gente está super ansiosa para ver os resultados do Lucas. Sim, a última questão é até relacionada a isso, que as professoras já comentaram, né? Como realmente implantar um programa verdadeiramente eficaz, né, na promoção de saúde auditiva, tanto do escolar quanto do trabalhador também. Vocês já comentaram, né, alguns programas, mas aí tem essa questão aí também. Olha, é uma pergunta difícil, né, de falar verdadeiramente efetivo, né, a professora Andréa já falou, né, de uma forma bastante importante, algumas propostas, né, algumas estratégias que estão sendo utilizadas. Eu acho assim, é muito importante a validação das propostas. Quando nós começamos a trabalhar com o projeto Jovem Doutor, por exemplo, né, ele foi um projeto de extensão que, na verdade, ele não tinha nenhuma validação. E quando nós começamos a ter os primeiros projetos de mestrado, de iniciação científica com ele, precisávamos ter toda uma metodologia um pouco diferente nessa proposta, né? E fomos os primeiros a começar a trabalhar uma estrutura de avaliação, né, de resultados. E hoje nós temos o projeto da Bianca, que é uma avaliação conceitual, né? Nós estamos tentando trabalhar um conceito, um modelo conceitual desse tipo de proposta, né? E temos um projeto em andamento, com toda uma estrutura, com toda uma criação de materiais, né, uma formação diferente dos alunos de graduação para uma formação diferente dos alunos das escolas, dos escolares, como a professora Andréa falou, só que de uma faixa etária específica, tentando validar, né, esse projeto nosso e tentando montar um modelo conceitual realmente utilizando tecnologia, né? Tanto é que nós temos impressora 3D, temos toda
utilizando materiais, mesa digitalizadora, equipamentos, softwares diferentes, enfim, que são eles que sabem, viu, André, usar, a Bianca e o Lucas, eu não sei nada, né? Mas por isso que precisamos da integração desses grupos, né, maravilhosos conosco. Então, eu acho que isso é o que nós buscamos sempre. Eu acho que falar que seja totalmente efetivo é isso que nós buscamos. O que nós precisamos, né, é ter como a Andrea falou, é ter uma validação da nossa metodologia, uma validação dessa nossa proposta, ter um objetivo muito bem estruturado daquilo que vamos fazer, né, e sempre pensando que as propostas de educação em saúde, elas têm que abarcar de uma forma muito específica cada população que você quer trabalhar, né? O que eu trabalho com um aluno, como a Andrea falou, um escolar pequenininho, não é o mesmo que eu trabalho com um escolar de ensino médio que da graduação. Então, cada uma tem que se adequar ao seu contexto. Então, tudo isso tem que ser muito bem elaborado, muito bem estruturado, e que os objetivos devam ser sempre cumpridos, né? E uma outra coisa que nós aprendemos no decorrer de todos esses anos que nós trabalhamos, né? O trabalho em equipe, né? Eu sou fonoaudióloga, sou da área da audiologia, mas eu não sei tudo. Vocês viram, a professora Andréia é perfeita nas colocações dela, né? Ela, na área dela, ela consegue me complementar, assim como eu consigo trabalhar com ela na complementação de algumas coisas. Eu preciso muito da área do design, eu preciso muito da área de sistemas junto comigo. Se nós formos trabalhar a área da comunicação, eu, a professora André, precisamos muito dos professores que trabalham na área da linguagem. Então, é isso, gente, trabalhar em equipe. Nós não sabemos tudo, nós conseguimos, sim, fazer um excelente trabalho, fazer um excelente material para ensinar, para educar em saúde, desde que a gente possa um complementar o outro, um interagir com o outro, e que nós estejamos com aquela vontade de multiplicar o conhecimento para que todos saibam e para que nós tenhamos saúde. É isso. E que a gente possa multiplicar o cuidado com a saúde, que esse é o nosso objetivo. Então, eu acho que, assim, se a gente pensar numa receita, é isso que a gente tem que construir em todos os projetos que nós formos fazer. Que cada projeto vai ser diferente, vai ser desafiador. Tá? Eu acho que a professora Wanda falou muito bem da equipe, né? Eu acho que se a gente for pensar, cada um de nós é uma parte de um grande quebra-cabeça. Para esse quebra-cabeça ser formado, a gente precisa aí de diferentes saberes, né? E ele só vai ficar completo a hora que a gente colocar aí a parte de cada saber. Isso é muito claro na equipe de saúde do trabalhador, né? Para quem é da área, eu sei que o Danilo está aqui, trabalha nessa área também, que é a saúde do trabalhador. Nós somos uma parte, mas para esse trabalho dar certo, a gente tem que reunir todas as partes, né? Então, como é acreditado, uma andorinha não faz verão sozinha, né? Acho que é mais ou menos isso, eu não sou muito boa para ditado, não. Mas é bem isso, nós somos uma parte. E eu chamo a atenção também dos programas validados, que eu acho que isso é importante, porque o PSE, o Programa Saúde na Escola, ele não apresenta um modelo para a promoção da saúde auditiva no educando. Por quê? Porque ele está falando de bebê, né, de creche até o adulto idoso que está lá matriculado no EJA. Então, é o profissional que vai escolher a sua metodologia. Então, por isso que eu chamo a atenção de que a gente faça a escolha certa, para que a gente tenha um programa bastante efetivo. A mesma coisa acontece lá na portaria 19. Ela também não apresenta um modelo de educação em saúde, em promoção da saúde. Ela tem um capítulo que ela chama aí de condutas preventivas,
mas ela vai descrever assim, olha, é mais ou menos isso, são programas que visem a promoção da saúde e a prevenção da progressão da perda auditiva, levando em considerações todos os riscos. Até porque, de acordo com as empresas, a gente vai ter diferentes riscos. Então, a gente tem que propor programas de prevenção de acordo com o risco presente naquele ambiente. Então, pode ser que dentro de uma determinada empresa, eu faça um programa, dentro de outra empresa, eu faço outro programa. Eu estou vendo que aqui a gente tem vários alunos da FOB, a nossa disciplina, né, que é saúde coletiva, fonoaudiologia, saúde coletiva 4, fonoaudiologia relacionada ao trabalho, a gente vai nas empresas. E esse ano, que a gente teve a disciplina antes da pandemia, nós fomos em 2 empresas, com riscos diferentes. Então, o modelo que os nossos alunos apresentaram na disciplina para essas 2 empresas foram diferentes. Né? Então, é nesse sentido. Eu estou olhando o relógio aqui, faltam 10 minutos quase, e a gente não deixou o Lucas falar ainda, e eu também estou super ansiosa para ouvir o Lucas. Então, eu vou parar de falar e vocês têm o meu e-mail. Quem tiver alguma dúvida, pode me procurar por e-mail que eu tento responder o mais rápido possível. Senão, Lucas, a gente vai ficar falando, você está com 2 mulheres aqui, ó, se a gente vai ficar falando a tarde inteira. Sem problema, professora, sem problema. Muito obrigada, professoras, por essa conversa, né, tão produtiva, incrível. Antes de continuar, já vou passar a palavra-chave para o pessoal, que eles vão usar na lista de presença. Gente, a palavra-chave é prevenção, tá? Prevenção. Bom, então, agora para complementar nessa conversa incrível, a gente vai ter a apresentação do Lucas, que vai trazer essa abordagem agora do design aplicado à saúde. Nessa integração entre as áreas em projetos multi, inter, transdisciplinares, que é tão importante para todos, né? Desde os profissionais, que é uma troca de conhecimento incrível, mas principalmente para a população, né? Pois a gente busca sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas, então esses projetos são muito importantes. Obrigada. Bom, Lucas, fica à vontade, obrigada. Obrigado, Bia. Boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer o convite. É a primeira roda de conversa que eu participo. E eu juro que eu vou apresentar rapidinho, só para poder mostrar o projeto, ok? Para depois vocês poderem ficar de boa. Um momentinho só, gente. Lucas, seu microfone está dando eco. É só para mim ou não? Não sei, professora. Eu posso procurar um fone rapidinho aqui. Tá, eu acho melhor. Ou vocês também estão ouvindo com eco dele? Tá vindo uma voz. Não, né? Então tá bom. Acho que melhorar. Eu vou tentar procurar um fone rapidinho, 2 minutos. Tá bom. Professoras, vocês me escutam? Isso, agora? Perfeito. Beleza. Desculpa, gente, desculpa. Bom, vamos lá. Eu vou ver se eu consigo apresentar aqui. Aqui. Eu não sei como que está a apresentação, eu coloquei ela agora em tela cheia, tudo bem? Se alguém puder falar para mim, alguém puder abrir o microfone e falar que se está tudo certo. Estamos vendo, Lucas. Perfeito, então. Bom, eu vou então apresentar meu projeto de TCC, que eu fiz na FIB, Faculdades Integradas de Bauru, em parceria com a Fonoaudiologia, aí na FOB. E o projeto, ele tem um apelido, na verdade, chama-se Fuzzy Cover, ok? Vamos lá. Bom, então, um pequeno resumo. Gerado a partir de uma necessidade funcional, o projeto Fuzzy Cover visa proteger e conscientizar seus usuários em relação aos riscos da incidência de altos ruídos ao sistema auditivo, através da criação de uma nova tendência em moda. Talvez isso é o que a gente vai conseguir responder em relação ao design, com aquela terceira pergunta da Bia, se eu não me engano, o que a gente pode utilizar para aumentar essa aderência do usuário ao produto, né? Depois a gente pode debater um pouquinho sobre isso. Então, desse jeito, possuindo formas orgânicas que transmitem ao usuário suavidade. O produto contém 6 cores básicas e 3 sazonais, que podem ser exploradas de acordo com a criatividade e emoção do mesmo, em atividades do seu cotidiano, como shows, festivais, exercícios físicos e até tratamentos da área da saúde, por exemplo.
alguns objetivos morfológicos foram delimitados, né? Então, eu precisei alcançar um design ergonômico, morfologia em gota, concha externa convexa, travas funcionais de baixo custo, principalmente baixo custo, e a possibilidade de ajuste do protetor ao produto. Então, para fazer isso, eu tive uma metodologia, que foi a do metaprojeto, somado a alguns elementos metodológicos de Lobat e ferramentas do Design Thinking. Desse jeito, possibilitou uma visão abrangente sobre as necessidades e objetivos a serem cumpridos no projeto, em relação ao usuário, compreender de que forma o design emocional, ou motion design, poderia ser melhor correspondido pelo mesmo em relação à aplicação de cores e morfologia do produto. Então, aqui do lado tem o fluxograma do metaprojeto, que foi eu que fiz a imagem, e embaixo tem a tríade de Lobat também, né, que é a função prática, estética e simbólica. O produto ele tem que estar no centro de tudo isso. Bom, até aí tá tudo ok, gente? Não sei se pode ter dado algum problema. Deixa eu ver se... Não, acho que tá tudo ok, né? Tudo ok, Lucas. Beleza. Então, vamos lá para a parte de criação. Painel semântico, esboços e processos criativos no geral. Então, inicialmente, à esquerda do que vocês estão vendo, eu fiz o mood board, que é o sentimento que você precisa para poder, precisa interpretar para poder alcançar o público-alvo, que é um público-alvo de jovens adultos, né? E como são públicos que frequentam mais shows, festivais, notoriamente eu consigo ver um pouco mais do público underground dentro desses eventos, ok? Então, aqui no moodboard é um sentimento do que eu quis buscar para o público-alvo. Já no painel semântico à direita de vocês, é tudo que tem em sentido de cores, formas, o que o mercado já apresentou, que eu posso utilizar como referência na hora de projetar o meu projeto, ok? Bom, aí eu fiz depois uma análise morfológica bem básica, pegando alguns fones, alguns protetores de inserção parcial, por exemplo. É mais complexo que isso, eu só consegui colocar uma imagem para ficar mais simples, né? E aí eu listei algumas coisas do que eu gostei daquilo, o que eu não gostei, e o que eu queria utilizar no projeto, né? À direita de vocês eu comecei a desenhar os sketches, né, os esboços, e aí eu coloquei algumas imagens para ver como que ficou. No caso foi utilizada a número 4 também, foram feitos à mão. E depois, à esquerda de vocês, o rendering do produto, que é, na verdade, a ideia final, e aí eu peguei e fiz ela com um nível de detalhe maior, né, para poder realmente mostrar com sombreamento, encaixe, algumas coisas do tipo, para poder ilustrar, né. E, por fim, a paleta de cores, que é sempre pelo final mesmo. Então, tem as 6 cores básicas, né, como eu posso dizer, e tem as edições sazonais para festivais específicos, como Rock in Rio, João Rock, Lollapalooza. Algum de vocês devem conhecer esses festivais específicos. Bom, então, em modelagem. Na modelagem do produto, eu fiz ela em SolidWorks, né, por computador. Aqui tá alguns screenshots da imagem, e à direita de vocês, um rendering de como ficou esse primeiro produto do que foi, né, só para ver como que ele era em altura, dimensão mesmo. E aqui agora alguns renderings de todas as cores que eu consegui utilizar, foram todas as 9, né, no caso, e eu explorei bastante a parte estética nesse sentido. Então aqui temos algumas visões de encaixe, algumas visões mais específicas de decalques do Lollapalooza, João Rock e tudo mais. E aí tem o protótipo, né. Então, nos protótipos, eu só consegui, infelizmente, desenvolver 6 cores, porque ficou bem em cima do tempo e caro. Então, eu consegui fazer as 6 cores principais, ok? Então, aqui tem algumas vistas laterais, uma frontal lateral, uma vista um pouco explorando essa multicores, né? Como fala, esse sol que eu pensei, assim, eu achei bem interessante para apresentar o conceito do projeto. Aqui algumas visões mais detalhadas sobre como que foi feito. Ele foi feito em eu acho que PL, que é um material feito em impressão 3D, ok? Então eu peguei e lixei todos esses mockups e colei também para poder fazer o teste, né, da apresentação. E é isso, gente. Eu prometi que ia ser bem rapidinho mesmo, é só para poder... como que eu posso dizer, mostrar o projeto e algumas dúvidas específicas que forem surgindo, eu posso responder sem problema. E eu também gostaria de, eu não sei se eu paro a apresentação, mas eu gostaria de deixar um vídeo, que é o vídeo que eu fiz
para apresentar lá no dia, né? Se vocês tiverem interesse, quiserem dar uma olhada, está no meu drive, mas eu deixei para todo mundo poder ver. Então, vocês que mandam, ok? Posso parar a apresentação, Bia? Perdão, não sei se... Pode? Claro, claro, se você já apresentou tudo que já fica à vontade. Já sim. Eu gostaria muito de agradecer pela possibilidade de poder apresentar esse projeto. Eu gostei muito de poder trabalhar com ele, eu gosto muito de design de produto, é a minha formação principal, é a minha especialidade, né? E eu gostei muito também de todo o envolvimento entre a FIB e antes do começo, que era só a FOB, né, que eu estava com a Wanda, conversando ainda com a Wanda, eu conversei com a Andrea também, eu fui bastante na FOB, eu lembro que a Andrea me mostrou os protetores, os tipos de protetores que eu precisei para catalogar e descrever um pouco sobre eles. Então, assim, essa multidisciplinaridade, essa colaboração me possibilitou desenvolver esse projeto, e eu agradeço muito que todas as pessoas envolvidas, porque se não tivesse ninguém envolvido, ia ser muito mais difícil, inclusive no sentido literário e também no sentido de explicações didáticas mesmo. Parabéns, Lucas, nosso projeto foi incrível mesmo, né, muito bom ver o resultado de um projeto assim, né, da união de várias áreas integradas, é muito, muito bom de ver mesmo. Obrigado, Bia. Sensacional, Lucas, adorei o resultado final, quero testar agora esse protetor auditivo. Esse projeto tem que continuar, na verdade, né, Andréia? Então, eu acho que a gente precisaria, assim, dar uma continuidade nele, né, e para poder fazer, assim, a validação, porque a proposta é tornar mais agradável, mais estético, mais inovador, um protetor, né, para fazer com que as pessoas utilizem de uma forma mais fashion, né, alguma coisa mais fashion para que as pessoas utilizem, só que tem que verificar agora a funcionalidade dele realmente, né, na parte auditiva, então nós temos aí alguma coisa e a professora Andréia pode muito bem nos ajudar, né, professora Andréia, nesse sentido, né? Ó, nós podemos conseguir 10 mil reais para o seu projeto, você quer? Olha lá, tá vendo? Nossa, maravilha. Né, ó, não, tô brincando, tem o edital Santander aberto, 10 mil reais, Wanda, vamos? Tá vendo? Vamos lá, vamos mandar. 10 mil reais, olha lá. É isso mesmo. Professora, eu gostaria de pontuar novamente como a moda, ela é importante nesse sentido. A moda e a psicologia, elas foram muito importantes também para o projeto, no sentido de compreender a sociedade e a utilização ou a facilidade da aderência de um produto novo, quando esse produto ele cai à moda, quando esse produto ele tem uma estética interessante, que faça com que a pessoa se sinta representada. O mais importante é sentir a representatividade. A pessoa ela precisa se sentir confortável em utilizar aquilo, e principalmente no meio que ela está, ela não pode ser... o produto ele tem que ser o mínimo invasivo no sentido de falar, poxa, mas por que você está usando isso, sabe? Então, eu percebi muito isso estudando na área mercadológica, né, do design, e principalmente agora olhando alguns produtos que existem na fonoaudiologia, então achei bem legal, achei bem interessante o que dá para fazer, sabe? Tem bastante coisa interessante que dá para trabalhar. Sim. Isso mesmo, perfeito. Bom, então, pessoal, estamos terminando, né, nossa roda de conversa, que foi tão produtiva, tão incrível. A gente poderia passar a tarde inteira, né, conversando sobre isso, sobre a abordagem da fonoaudiologia, do design também, né. Eu quero agradecer novamente a presença da professora Wanda, da professora Andréia, do Lucas aqui, muito obrigada. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa para encerrarmos? Aí a gente finaliza. Eu gostaria só de falar da integração nossa, agradecer a professora Andréia por estar aqui conosco, agradecer ao Lucas e à Bianca, enfatizando a importância do design no desenvolvimento de um projeto como esse, e todas as colocações de vocês. E mais uma vez, Andréia, obrigado por estar aqui conosco, brilhantando a nossa atividade, obrigado aos alunos. Obrigado, Danilo, não sei se você já saiu, já foi embora, um beijo para você, tá bom?
Obrigada. Eu acho que, assim, a gente passou essa horinha falando sobre proteção, né, prevenção e proteção, e o Lucas trouxe a palavra-chave, na verdade, né? Ele trouxe, vocês falaram a palavra-chave, mas o Lucas trouxe, que é a prevenção com a proteção auditiva. Então, ele trouxe aqui o que é essencial para a gente, que é a proteção auditiva. Então, eu acredito que vai ter muito sucesso esse seu produto aí no mercado. Vamos trabalhar com ele. Né? E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Me sinto muito feliz de participar do PET e de ter colegas aqui tão queridos nos ouvindo. Espero ter colaborado, então, um pouquinho nessa temática. Eu agradeço novamente ao convite, a minha primeira roda de conversa, eu gostei muito de poder participar, estar aqui na presença da Andréa, da Wanda, que me ajudaram muito, eu gosto muito de vocês duas. Muito obrigado. Muito obrigado, Bia, também, que conduziu tudo. A Bia me deixou mais calmo, ela foi me passando algumas informações, ela foi passando lá, então me ajudou muito. Obrigado a todos que puderam participar, agradeço de verdade. Até o próximo evento do PET, qualquer coisa. Bom, então é isso, pessoal, agradeço a participação de todos, aqueles que contribuíram com as questões também, foi muito importante a participação de vocês, então, muito obrigada e uma boa tarde a todos, pessoal. Até uma próxima. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.